está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto, né? Nosso podcast, a gente fala bastante aqui sobre esporte a motor, sobre Fórmula 1 e tudo mais, tá certo? Vamos que vamos. Conteúdo do site f1mania.net, aproveita para entrar lá também, ficar ligado em tudo que tá rolando. E muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Começando mais um Em Ponto aqui, Garcia. E hoje, né, nessa Race Week, semana de corrida, falaremos aí do GP da Espanha, né? Um pouquinho mais aí sobre o que esperar do GP da Espanha, que acontece neste final de semana, ó, horário europeu, né? Então de manhãzinha, depois a gente passa os horários aqui certinho também. Tá, Garcia, no segundo bloco, uma coisa até que meio que esperada, hein, Garcia? Mas parece que a Renault, né, vai deixar a Fórmula 1 como fabricante de motores. Claro, a Alpine também tá nesse bolo, né, Garcia? Então a nova dessa quarta-feira que realmente diz respeito aí a uma possível saída da Renault da Fórmula 1. E aí, para fechar nas nossas rapidinhas, tem um pouco aqui de motores ainda de 2026, tem também o Pérez, né, revelando aí como o Verstappen influenciou a decisão dele de permanecer na Red Bull. Para fechar ainda sobre Red Bull, o chefe da equipe, o Christian Horner, Garcia, colocou o futuro de Pérez em dúvida, né, após a temporada de 2025, ou seja, para 2026, novas regras, novos pilotos, será esse o caminho da Red Bull, Garcia? Né? Bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 19 de junho de 2024, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, pra gente começar mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto aqui nessa quarta-feira, né? Essa semana tem Grande Prêmio da Espanha, tá? Mais uma vez em Barcelona, lá. É uma das pistas mais conhecidas por todos os times. E por quê? Por mais que há 2 temporadas, aí 3 temporadas, os testes coletivos da Fórmula 1 tenham acontecido lá no Bahrein, Barcelona sempre foi o palco de testes principal da Fórmula 1, né? Não só agora, que tem testes apenas na pré-temporada, mas há pouco tempo atrás era teste de pré-temporada e intertemporada, na Barcelona. Aí, quando era livre, usavam muito Barcelona. Tanto é que com o tempo as corridas em Barcelona foram até ficando meio chatas, porque todo mundo conhecia muito de Barcelona. Então nada mudava, nada acontecia, a pista também não proporcionava grandes coisas assim, né? Agora mudou um pouco, inclusive, né, essa nova geração de carros, ela encaixou muito bem para uma pista como Barcelona, uma pista que tem uma grande reta, inclusive. A gente teve uma alteração ali no setor 3 também, que era um setor um pouquinho mais travado, mas abriram-se as chicanes lá, o carro que chega com mais ataque nas retas, né, então... Importantíssima essa abertura aí dessa chicane, Garcia. Casou bem demais na corrida do ano passado, inclusive. E a gente tem horários, antes da análise do Gavi também sobre o Grande Prêmio da Espanha. Horários: sexta-feira tem treino livre 1 das 8h30 às 9h30, treino livre 2 do meio-dia a 1 da tarde, terminou o treino livre 2, tem o nosso parque fechado lá, YouTube, Terra TV, né, enfim, Facebook. No sábado, treino livre 3 das 7h30 às 8h30. E qualificação das 11 ao meio-dia a gente tem ali o nosso parque fechado também. Domingo 10 da manhã, Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, Gavi. Boa, Garcia, boa, é isso, cara, é um circuito completíssimo, né, acho que é o circuito, uma das, né, mas é um dos circuitos referências aí para os carros, né, é um circuito que exige tanto da velocidade quanto das frenagens, do equilíbrio em curvas de altas e médias velocidades também, né, Garcia? Teve essa alteração no layout, então no setor 3 ali, na curva final ali, na curva 0, a gente tinha uma chicane ali que, travava demais ali, dificultava muito a ação dos pilotos também, até na própria reta, né, apesar de ser uma reta longa.
mas ali dificultava bastante. Então, com a abertura ali, agora você tem um setor muito mais rápido também, e que, assim, fatal para ultrapassagens, né, Garcia, ali, principalmente com o DRS, então não tem muito o que fazer quem tá na frente ali, quando chega colado ali, é fatal que perca a posição, mas aí tem uma chance até também de recuperar, já ali no meio do circuito, né, na reta oposta, vamos dizer assim, que abre até o setor 3 também, que fecha o setor 2 ali para abrir o setor 3, né, Garcia? Então, são 2 pontos de ultrapassagens aí cruciais, e a gente já viu também, né, ultrapassagens meio fora do comum, digamos assim, né, Garcia? A primeira curva de alta que a gente tem, então a gente larga, né, tem ali a chicanezinha da primeira e a esquerda, e uma curva direita, que é uma curva de médio ali, né, ali a gente vê bastante piloto ultrapassando também, várias tentativas, né, dá para imaginar disputas ali também. E aí na própria entrada, na própria curva 4 ali, né, seria 1, 2, 3, 4, é um setor também que permite que os pilotos mergulhem por dentro. A gente viu já, inclusive, vários acidentes acontecendo ali, né? Me lembro agora do Hamilton batendo com o Bottas, foi? Sim. Né, Garcia? Teve bastante coisa já ali. E então é uma pista que, além de dificultar para os carros, assim, exigir dos carros em todos os termos, né, também é muito exigente pelos pilotos, né, Garcia? E aí a gente tem, somando a isso aqui para finalizar, eu acho que tô muito ansioso até por essa corrida, justamente pela situação do campeonato, né? Eu acho que a gente vai ver aí, talvez, quem é de fato o melhor carro da temporada. A gente vai conseguir ter, sim, uma resposta nesse final de semana com pole position, né? Digamos que com um balanço do GP da Espanha, viu, Garcia? Boa, perfeito, é isso. No Grande Prêmio do ano passado, né, Grande Prêmio da Espanha, o Verstappen dominou a prova e ele foi seguido pelas duas Mercedes ali, o Hamilton e o Russell, né? Inclusive foi uma prova onde a gente viu o início do que parecia ser a reação da Mercedes, que não se concretizou, né? Depois quem apareceu com mais força, na verdade, acabou sendo a McLaren que aposta em mais atualizações para esse Grande Prêmio da Espanha para ver se freia um possível avanço da Red Bull. A gente vem para uma rodada tripla agora, né? Que a gente vem para Espanha, Áustria e Inglaterra. Então, geralmente quando isso acontece, as equipes já programam a atualização pensando nesse combo de 3 corridas, e é nisso que a McLaren parece estar pensando, né? Então, vem... Rapaz, McLaren vem que vem, a hein, McLaren Garcia? tá trabalhando forte, né? Desde Miami, ali a McLaren vem com muita força, né? A gente viu que pódio em Mônaco, pódio também agora no Canadá, né? Então a gente vê que a McLaren vai trazer mais uma atualização agora para a Espanha, vai tentar aumentar o downforce que o assoalho gera, né? A gente tem um efeito solo agora e boa parte da aerodinâmica está ali no assoalho do carro agora, né? E o que a McLaren está tentando trabalhar para o Grande Prêmio da Espanha é uma coisa que pode fazer uma diferença grande. Em que sentido, né? Ela quer tentar aumentar o downforce no assoalho sem mexer na altura do carro. Por quê? A gente vê que esse lance de mexer na altura do carro, por exemplo, se você tem que baixar a altura do carro, você pode ter um problema como está tendo a Red Bull. Tem problema nas atualizações ali, em algumas zebras e tudo mais. Sim. Então a McLaren vem para a Espanha tentando isso, aumentar o downforce no assoalho sem mexer na altura do carro, que pode ser um pulo do gato aí, né? Pode ser um pulo do gato, Garcia. E se concretizar... E, cara, tem tudo para se concretizar, né, Garcia? Ela tá introduzindo agora isso para sair com um saldo dessas 3 corridas, né? Talvez não obtenha 100% do desempenho da atualização já nesse primeiro momento, mas a tendência, pelo que a McLaren vem fazendo nesses últimos tempos, é de acerto, né, Garcia? Eu acho que a gente vai pensar que a atualização vai dar errado aqui, cara, nesse momento com a McLaren, né, pode acontecer, mas não é o que a McLaren vem provando ali, né, com seus engenheiros. Ela vem conseguindo, né, momento após momento, superar aí, se superar e conseguir desenvolver o carro. Então, já aí por outro lado, Garcia, a gente tem uma McLaren, então, introduzindo um novo pacote, já introduziu um esse ano, né, conseguiu ali né, fazer o que fez na temporada, e agora introduz um novo pacote para tentar ali, né, a Áustria e Inglaterra, então, ter um carro muito superior à Red Bull, que, em contrapartida,
tá tentando resolver problemas, né, Garcia? A gente não tá falando aqui da Red Bull. Claro que resolver o problema significa avançar, né? É meio óbvio isso, né? Mas a Red Bull parece, nesse momento, que ela tá meio estagnada ali, né? E as atualizações, elas em si são corretivas, né? E não propriamente de desenvolvimento, cara, né? Eu acho que, não sei se é possível fazer essa separação, mas a situação que a gente tem hoje parece que é essa. Enquanto a Red Bull reclama de problemas e tenta corrigir problemas que em duas, a gente vai para a terceira corrida, né, no mínimo, aí com reclamações evidentes do Verstappen sobre esse problema, né, a McLaren, ela introduziu uma atualização, deu bom para eles, né, eles subiram no campeonato e agora eles vêm com um novo pacote, né, depois de vários acertos, e aí isso até corrobora, Garcia, com o que eu disse no programa de segunda-feira, né, sobre esse progresso da McLaren em termos de, o nosso projeto é esse, aí aqui em junho a gente vai introduzir isso, e aí em agosto vai vir esse pacote, o resultado vai ser X, né, vai ser 2X, né, Garcia? A gente tem X hoje e 2X lá no final da temporada. Eu acho que parece para mim que a McLaren segue isso, enquanto a Red Bull, né, depois que perdeu ali o Newey e ficou meio, né, sem um caminho certo, ela ainda tá presa ali no X e tenta resolver esse problema para poder evoluir para uma próxima, né, para um próximo caminho. Sim. Então, isso traria, né, se concretizar, não sei, até quem sabe a McLaren tá com um déficit na frente aí da Red Bull no final dessa trilogia aí. Trilogia, Garcia, pode ser assim? Trilogia da Fórmula 1? Pode ser, né? Essa trinca aí. Trinca, boa, era essa palavra. Isso, trinca. Falando em Red Bull, tem um cara aí que tá querendo e precisando encerrar uma sequência negativa, sequência bem ruim por sinal. Sérgio Pérez, ele quer brigar pelo pódio no Grande Prêmio da Espanha, né? A gente viu o Pérez, vice-líder do Mundial, começando muito bem com a Red Bull ali, agora caindo, hoje tá em quinto, né? Renovou com a Red Bull, inclusive, lá no terceiro bloco a gente inclusive vai falar sobre essa renovação, mas agora focando no Grande Prêmio da Espanha, ele até falou assim, olha, eu sei que eu tô chegando aqui com uma certa necessidade de um fim de semana bem sucedido depois daquele desastre que foi o Grande Prêmio do Canadá, né? Ele falou assim, às vezes a gente precisa resetar um pouco, foi isso que eu fiz desde a última corrida. Ele disse que ele teve Milton Keynes lá na sede da Red Bull trabalhando com a equipe para identificar onde é que ele pode melhorar, provavelmente lendo telemetria e tudo mais, né? Diz que tá muito confiante no carro, na performance, mas que ele sabe que ele precisa demonstrar isso na pista, né? Falou que gosta do Grande Prêmio da Espanha e tudo mais. Acredita que o RB20, que é o carro da Red Bull, deve ser rápido lá, né? E é uma verdade, o Pérez tá precisando, né? Se vai conseguir, a gente não sabe, mas tá precisando, né? Tá precisando muito, né, Garcia? Desde a renovação dele lá, claro, a Red Bull também caiu bastante, né? Mas ele tá precisando mostrar por que ele foi contratado aí, por que ele talvez fique mais um ano, vai ficar, né? 2025 tá garantido aí. Eu acho que o Pérez é um dos caras que mais deve aí no grid da Fórmula 1, Garcia, né? A gente às vezes até não tem falado tanto dele nessa temporada, né? Porque a temporada também lá na frente tá muito mais interessante, né, Garcia? Mas o fato é que a Red Bull foi carregada pelo Verstappen, né? O Verstappen carregou a Red Bull nas costas aí durante esses títulos, esses 3 últimos títulos aí também. E agora que precisa de um pouco de piloto, né? A gente tá vendo o Verstappen continuando fazendo o papel dele, enquanto o Pérez não consegue, porque também não é, né, Garcia? Não é aquele cara que vai levar meio segundo lá, que vai conseguir extrair não é isso. E aí, né, por outro lado, o Pérez tá devendo, tá, tudo bem e tal, mas também responsabilidade de quem contratou, né, Garcia? De quem resolveu manter o cara ali, porque isso não é segredo pra ninguém, né? O Pérez é um piloto mediano. Piloto mediano, você dá um carro top pra ele, ele vai andar ali igual ele tava andando, né? No começo do ano, com um carro dominante, ele tava ali em segundo, terceiro, toda hora no pódio, né, Garcia? O carro caiu, ele voltou a ser o que era antes. Então, óbvio, ele tem que mostrar serviço, precisa, mas eu acho que sob as condições que ele foi contratado, o Garcia, acredita até que ele nem sinta pressão, sabe? Tipo, os caras sabem, me contrataram aqui sabendo que eu só ando com carro, hein, Garcia? Agora não tô entregando o carro, eu vou andar lá em 12º, 15º, quem sabe pontuar um pouquinho ali.
vamos ver, se a Red Bull não entregar um carro pro Pérez, não é uma pista que acho que ele vai conseguir também se igualar ao Verstappen. Então, o desempenho do Pérez depende diretamente dessa entrega da Red Bull, Garcia. É isso. E quem também vai levar atualizações para o Grande Prêmio da Espanha é a RB, né? Então o Ricardo e o Tsunoda vão ter atualizações aí. O Jory Errington, né, que é o diretor técnico da RB, falou que é uma atualização que também consiste em assoalho, carroceria e asa traseira para os dois carros, né? Diz que os resultados recentes aí da RB, e tem razão, foram razoáveis. A equipe tem inclusive marcado alguns pontos, né? Só que ele falou uma coisa que também é verdade, né? A batalha ali no pelotão intermediário é muito acirrada e eles não têm ilusão, né, de nada ali, então tem que trabalhar muito mesmo. Inclusive o Ricardo, ele tá bastante empolgado, diz que é uma pista daquelas que todo mundo traz atualização, tá contente com a atualização da Red Bull, né? E ele não correu a corrida do ano passado, então ele tá muito ansioso, segundo ele, para pilotar no último setor, né? Que é aquele setor mais rápido, que é o que a gente acabou de falar, onde tiraram as chicanes lá, né? Ele falou que é uma pista muito conhecida, mas que ele tá ansioso pra quem sabe garantir mais uma classificação no Q3 aí. Não, Garcia, eu posso falar que muda completamente a abordagem ali do último setor, cara. Muda total. Muda tudo, porque você vem de uma curva de baixa, você pega a reta. Muda acerto também, Muda acerto também, sim, porque era a parte mais de baixa do circuito, né? Era onde você tinha que mais frear o carro, frear bastante mesmo, né? Uma freada e aí segurava para poder sair já acelerando ali na chicane, pegando ali a reta ali, a curva final ali que dá na reta, né, Garcia? Que é uma reta enorme. Que é uma reta enorme. E esse setorzinho sinuoso, então você vem ali da reta oposta, né, Garcia? Aí, que pode usar asa, inclusive, né? Então você vem com a asa aberta. Aí é uma freada para uma curva esquerda de baixa para média, né? E aí você sai em uma direita meio longa, assim, que com a chicane ali na frente tinha uma abordagem de saída completamente diferente. Você saía meio que tirando, assim, né, Garcia? Você saía meio tirando para poder fazer a chicane, então você perdia muita velocidade. Agora quando você então faz ali, sai do setor de DRS, faz a curva à esquerda, quando você acelera à direita já é aceleração, cara, você já tá preocupado em como você vai estar na reta, né? Então você ganhou ali 3 curvas, cara, de pensamento e, obviamente, como você disse, de setup do carro também, né? Enquanto você tinha que se preocupar muito ali, né? Também nessa baixa, você tornou ali uma curva que eram 2 curvas extremamente de baixa, com uma curva de média para alta já, Garcia. Então, mudou muito aí o circuito, mudou muito a abordagem dos pilotos também, é interessante. A gente só teve um ano, então vai ser o segundo ano aí, né? Com essas alterações aí que mudaram bastante o circuito também, Garcia, e a abordagem dos pilotos. Boa, perfeito, é isso. Bom, vamos partir para o nosso segundo bloco aqui, onde a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação maluca aí da Alpine. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto, por aqui nessa quarta-feira, e vamos falar sobre Renault Alpine. Que situação, né? Mas vamos pontuar tudo direitinho aqui. Primeira coisa, temos a Alpine, que é a equipe, que substituiu a Renault na Fórmula 1 como equipe por meros motivos de marketing, já que a Alpine é uma marca da Renault, uma marca de veículos esportivos, porém, a Alpine usa motores Renault, da Renault Sport, que é a empresa que fabrica os motores da Renault. Pois bem, a Renault está considerando encerrar o fornecimento de motores para a Fórmula 1, né? E então, mesmo assim, a Renault não quer tirar a Alpine da Fórmula 1 e agora já está, inclusive, iniciando conversas com outros fornecedores, né? Segundo a Renault, isso não deve afetar funcionários de nenhum departamento da Alpine ali, nem nada. A ideia seria apenas retirar esses motores ali do fornecimento da Fórmula 1, né? Uma coisa muito maluca. A gente tem o novo motor em 2026, né? Que trouxe a Audi, principalmente, trouxe a Honda de volta. Atraiu a GM.
atraiu isso, não trouxe ainda, mas atraiu a GM pra perto, né? E nessa atual geração de motores, que acho que é uma coisa que vale citar, a Renault, ela tem o pior motor da Fórmula 1. É um fato, fala-se muitas vezes em 40 cavalos a menos. É uma montadora que fornece só para sua equipe própria, não fornece para mais ninguém, né? Então a Alpine acaba sofrendo muito por causa disso. E com isso, pensando até numa questão financeira ali e em não retirar a sua equipe da Fórmula 1, a Renault pretende aí, quem sabe, tirar os seus motores da categoria, Gavi. Que loucura, né? Que loucura, Garcia. Mas faz sentido, hein? Infelizmente, né? Assim, pô, a gente tem dois lados, né? Eu acho que ela primeiro vai falar, pô, mas ela tá indo na contramão, né, Garcia? Porque essa é a primeira coisa que eu penso, né? Tá indo na contramão. Só que, cara, a tecnologia, depois ela pode absorver, né? Não é porque ela não vai estar na Fórmula 1 que ela não vai ter a tecnologia nos carros também. Ela pode absorver isso de várias maneiras, né, Garcia? Estar na Fórmula 1 torna-se você pioneira, você faz parte do desenvolvimento, e óbvio que tem sua importância sim, mas custa demais, né, Garcia? E tem uma contrapartida que se você tá lá e tá perdendo, cara, faz um pouco o efeito reverso, né? Não é interessante você ter uma montadora que tá sempre perdendo 40 cavalos, enfim, e fora o custo tudo disso, né? Tem um custo muito alto para você desenvolver, e você vai agora ter um novo desenvolvimento, né? Então, agora, né? Então, acho que o primeiro passo a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Vai em contrapartida. Agora, por que faz sentido, né, Garcia? Porque ela, é o que você falou, cara. Ela tem um motor com déficit muito grande. Ela vai ter que investir muito, mas muito mesmo, porque o pessoal tá chegando agora, vai investir pesado também, né? E ela tá sozinha, cara. Ela pode, por exemplo, a Mercedes vai parar de fornecer pra Aston Martin, ela pode assumir um motor Mercedes ali, né? Aí entra num outro caso, assim, a equipe que quer ser campeã precisa ter o seu motor. É isso que meio que se fala na Fórmula 1, né, Garcia? É difícil você ver uma equipe cliente, né, ser campeã, apesar de já ter acontecido várias vezes, mas digamos que é mais difícil, né? Atualmente, por exemplo, a gente tem uma situação em que a Mercedes, né, com a McLaren, tem muito mais chance aí, né, de faturar alguma coisa do que com a própria Mercedes, né, Garcia? Mas isso não é sempre que acontece. Então, ela meio que abandonaria digamos que essa perspectiva de ser uma fabricante. Agora, para andar lá atrás também, né, Garcia? Para você gastar um monte de dinheiro, não fazer a propaganda que você quer ter, por uma tecnologia que você pode absorver muito mais barato de outras formas lá na frente. Então, empresarialmente, faz sentido, cara. Você mantém a equipe, que vai manter um pouco do status, né, da propaganda, da Alpine, e vai continuar sendo falado ali, e muda a operação do motor, né? Agora, é bizarro você imaginar um Alpine Renault andando de motor Mercedes, né, Garcia? Mas vai ser assim com a Aston Martin ano que vem, em 2026, né? Aston Martin Mercedes que anda na rua, Aston Martin, os motores Mercedes, vai andar com a Honda na Fórmula 1, né, Garcia? Então, bananou tudo aí, embaralhou tudo, tá valendo tudo já, Garcia. Vamos aumentar a ironia dessa história? Vamos, boa. Bom, a gente sabe como começou a crise dos motores Renault, né? A Renault era fornecedora da Red Bull. A Red Bull entrou numas de, a gente tá aqui, a gente tá investindo, a gente tem carro bom, mas esse motor é uma porcaria, sim, né? Ao ponto de quase sair tapa entre Marco e Red Bull, hein, Garcia? E isso, quase saiu tapa entre os dois ali, né? Ah, tá fora, e levem o Ricardo com vocês, ainda tem mais ou menos assim, né? Sim, mentira, foi a Renault que foi atrás do Ricardo, né? Mas assim, pode levar, mas saiam com esses motores daqui, né? Ok, e aí a Renault perdeu a sua base de competitividade naquele momento, fornecendo só para ela mesma o motor, não é nem fornecendo, é usando o motor só ela mesma, né? E aí foi aumentando cada vez mais a dificuldade para Renault. E agora, Gavi, o Bruno Famin, que é o chefe da Alpine, teria sondado quem? A Red Bull para fornecer as unidades de potência
da Red Bull Powertrains, que agora vai ter uma parceria com a Ford a partir de 2026, né? Por enquanto parece que a Red Bull tá meio assim, porque já são duas equipes, né? A própria Red Bull e a RB, e fornecer para uma terceira equipe seria um desafio, né? Até porque hoje em dia a gente também tem aquela história, né? A Fórmula 1, você fornece motores, mas não desenvolve tanto assim, né? Mas claro, já entrou em contato com Mercedes, já entrou em contato com Honda, já entrou em contato com um monte de gente, mas o contato mais próximo, digamos assim, foi entre Alpine e Red Bull, e isso é extremamente irônico, né? Extremamente irônico, né, Garcia? Eles vão mandar uns motores com uns parafusos a menos agora também pros caras, né? Vamos descontar aí, ó, vai faltando dos cabeçotes aí. Brincadeira, que nem tem cabeçote os motores de Fórmula 1, Garcia. Mas irônico, né? No mínimo irônico, cara. Mas é no mundo do business, cara. Esse negócio vale tudo. É o que eu tô falando, eu acabei de falar, né, Garcia? Vale tudo, cara. Né? E aí, pra Red Bull negar o fornecimento, só se o valor ali acordado não bater, porque, né, Garcia, é uma boa demais, cara. Já fabrica os motores, fabrica mais uns e fornece pra Renault, né? Difícil, de novo, cara, pode acontecer igual, né? Mas é difícil. A Red Bull tem uma baita equipe de engenharia, né? Não teria problema em correr riscos, eu acho que com a Renault, né, Garcia? Com a Alpine que seja. Então eu vejo pra Red Bull muito interessante, sim, né? Um negócio bom, agora no mínimo irônico, e aquilo vai ficar sempre essa desconfiança, hein, Garcia? O carro... Agora, também você culpar a Red Bull, será que os caras não estão querendo... Já não tem um carro, vamos botar um motor Red Bull aqui só pra gente ficar falando mal também, hein, Garcia? Esse motor não anda, culpa do motor. Esse carro aqui, o Gasly, ou como, aqui anda muito, hein, Garcia? 2 campeão do mundo aqui, esse motor não empurra. Brincadeiras à parte... Cara, eu acho que a Renault, aí falando sério, né, a Alpine vai tentando manter uma forma de tornar a operação sustentável também. Sim, né? precisa. A partir do momento que ela perdeu ali, né, a Red Bull como cliente, aí acabou com tudo, né? Acabou com tudo, porque você perde as chances de obter mais dados, várias coisas que afetam aí o desempenho dos motores, né? Assim, então acabam afetando, né, em termos de engenharia e tal. Então acho que foi ali o começo do fim mesmo, e não conseguiu se recuperar, né? Não, vamos lembrar que ela até teve um aval ali, ela pôde, né, a Fórmula 1 tinha congelado as regras, lembra, Garcia? E falaram, não, a gente vai poder trabalhar aí em confiabilidade. Aí o que a Renault alegou na época, a gente tá falando isso começo, acho que talvez de 2021, ali, meio de 2021, é que então ela faria um motor não confiável, mais potente, e trabalharia nessa confiabilidade, mas o fato é que isso nunca aconteceu, e aí você tem teto orçamentário, tem dificuldade técnica também, várias coisas, então ficou realmente muito distante, e 2026 chega e a Renault continuaria no mesmo limbo em termos disso, né, Garcia? Para ela não mudaria nada. Então, para mim, acertadamente a decisão aí, e o mais importante é a gente continuar com a equipe, né? Esse lance de troca de motores acontece sempre. Se eu sou Helmut Marko, eu convenço a Red Bull a fornecer motores para Alpine, né? E no dia seguinte eu ligo pro Cyril Abiteboul, que tá lá no WEC, né? E fala assim, tá vendo? Nem a Renault quer os próprios motores, né? Agora, porque olha, vou te falar, viu? É muito... E o que a gente mais viu de comentário nas redes sociais, inclusive, foi que a gente tem uma equipe que tem uma montadora por trás, não quer usar os motores da própria montadora, né? Enquanto isso, a Fórmula 1 tá aí dizendo que a Andretti não conseguiu apresentar um bom projeto. Nossa, não tem esse argumento, é o melhor de todos, hein, Garcia? Ótimo argumento, porque é isso. É triste até. Triste, mas, né? É isso, a equipe, falando agora desse ponto de vista, né? A equipe não consegue entregar o próprio motor, e aí você vai deixar de fora uma gigante também, né? Não tô aqui também desprezando a Renault e tal, não é essa a ideia, mas uma gigante de fora como a GM, que vinha com tudo aí, provavelmente com plano também, né? A GM não iria entrar pra brincar também. Aliás, assim, poxa, conheço pessoas da GM, até já falei isso aqui,
que falaram que rolou até memorandos internos, sabe, Garcia? Do tipo, olha, tá rolando essa possibilidade, isso vai ser bom pra empresa. Sabe essas coisas assim, né, Garcia? Então, demonstra a seriedade que, de fato, tinha essa vontade aí, tem, não sei como é que tá isso, né? Acho que tinha. E lamentável por esse ponto de vista, por isso que eu digo, né, que então que tire a Alpine, né, Garcia, bota logo a GM Andretti aí nesse grid, né, mas para isso, eles até o próprio Sulayem, né, o presidente da FIA já falou que realmente o caminho para Andretti mais curto, né, e mais certeiro nesse momento seria isso, né, você adquirir uma equipe, né, Garcia? Uma dessas ele compra a própria Alpine aí e segue o jogo. Né? Imagina, seria bom. Tô torcendo agora, Garcia. Tô torcendo. Pô, você ter GM e Ford na mesma categoria seria sensacional, né? Mas enfim. Sensacional. Lembrando que a Ford vai fornecer pra Red Bull. A Ford tem essa parceria técnica, então ela vai estar com a marca dela lá, né? Na construção dos motores da Red Bull Powertrains, então vai ser muito legal. Sim. Bom, vamos lá, partir pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, pra gente ir pras nossas rapidinhas dessa quarta-feira aqui, já que a gente tá falando de motor, né, o Stefano Domenicali, né, falou sobre o novo regulamento de motores que vai entrar em vigor em 2026 e ele acredita, olha só, que esse pode ser o último regulamento com unidades híbridas de potência. Tá, Gavi, a gente tem ali, vai ter 50% de energia elétrica e 50% de combustão, né? Só que essa combustão, pontuando aqui, vai usar combustível sintético, combustível mais limpo, né? E o que ele falou é que a opinião pessoal dele é que já seria o suficiente usar um combustível limpo, né? Ele falou assim, o que a gente tem claro é que levar em conta os desejos dos fabricantes, né? Mas é que as coisas se desenvolveram tão rapidamente, segundo ele, que hoje uma decisão poderia ser diferente de 2 anos atrás. Eu não sou engenheiro, mas eu preciso ter uma visão de como vai ser o esporte no futuro. E aí ele acredita que com o próximo regulamento, que deve ser em 2030, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não misturar aqui, que esse assunto de 2030 às vezes tem entrado no meio do assunto 2026, mas ele acredita que a Fórmula 1 poderia sim se limitar a ter um motor a combustão com combustível limpo, né? E que se a Fórmula 1 conseguir mostrar que é possível produzir zero emissão de carbono com esse motor, né? De repente isso se torna uma alternativa, né? Poxa, Garcia, eu assim, eu até concordo em termos teóricos, né? Desculpa. Agora, eu tô aqui pensando, né, qual o sentido dessa declaração. A gente tá falando de 2030, como você bem frisou aí. 2030, tá? Então, hoje, 2024. Mas a gente tá, antes de 2030, a gente vai ter que passar por 2026, né, Garcia? Que a Fórmula 1 tá vendendo justamente a Fórmula híbrida, cara. Não sei se eu tô falando besteira, né, mas assim... e aí o CEO da categoria, né, falar uma coisa dessa, cara, de novo, eu até concordo que teoricamente pode ser, muita gente desconfia desse sistema híbrido, etc e tal, então não é uma coisa que é unanimidade, né, mas eu acho que meio que, se tratando de CEO aí da Fórmula 1, meio tira no pé um comentário desse. Agora, de fato, pode acontecer sim, né, Garcia, se você tiver um combustível que polua menos, né, para que também você então insistir numa tecnologia que hoje a gente ainda, né, a gente fala aí sobre os motores híbridos, etc e tal, mas tratando-se de baterias elétricas, a gente tem um problema e ainda tem, difícil de solucionar, que é o descarte desse material e tudo mais, né, Garcia? Então... a própria produção do material. A própria produção, cara, é cara... O meu lance sempre foi esse, sabe, Gavi? A produção de uma bateria para um carro, ela não tem nada de sustentável. Né? Mas o carro emite zero carbono. Ok, né? Ajuda muito. Mas a produção não tem nada de sustentável. E aí, assim, um carro elétrico, por exemplo, agora a gente tá com muita entrada de carro elétrico aí, inclusive aqui no Brasil, né, a gente tem a montadora chinesa lá e tal, e eu até acredito que os chineses sejam hoje em dia ponta já na tecnologia mundial em vários setores, respeito muito os chineses. Mano, é bem louco, né? O carro elétrico, hein, Garcia?
É bem louco o carro elétrico. É muito legal, louco. inclusive, tal, beleza, é completamente diferente do que a gente tá acostumado, mas é legal. Agora, assim, o que me soa o Parlamento Europeu, ele quer forçar as montadoras a produzir só carro elétrico, né? E aí, eu vou entrar numa questão de geopolítica aqui, porque ele ajuda a desenhar isso, porque isso vai espirrar na Fórmula 1, tá? O Parlamento Europeu quer carro 100% elétrico. A gente tem um momento aí de conflito entre Europa e Rússia. Não existe uma guerra entre a Europa e a Rússia, mas existe um conflito. E a Rússia fornece muita coisa para a Europa, inclusive. E a Europa tem dificuldade a Europa é muito povoada, a Europa tem pouco espaço livre para essas coisas. Então a Europa tem dificuldade com combustíveis, sejam eles fósseis ou sintéticos. Sim. Né? O que me parece que o Parlamento Europeu quer é ter as baterias como alternativa para o povo europeu ter combustível, porque para fugir do fóssil, porque mesmo o fóssil na Europa tá acabando, tá caro. Sim. Né? E aqui eu separo essa declaração do Domenicali em que sentido? E a Fórmula 1, por mais que ela hoje seja de uma empresa americana, ela segue sendo europeia. O que me parece, a Fórmula 1 já vai usar em 2026, nesse 50% de combustão, a Fórmula 1 já vai usar um combustível sintético, limpo. Se esse combustível der certo e a Fórmula 1 conseguir provar que é possível fornecer esse combustível para a Europa, eu estou frisando Europa, eu acredito que esse volte a ser o futuro da indústria automotiva. Perfeito. Tá? Perfeito. Seja com carros a combustão, ou seja com carros híbridos, porque queira ou não, a parte híbrida pode otimizar até mesmo essa emissão e fazer com que o europeu precise de menos combustível sintético também, né? Mas é uma coisa muito mercadológica que a Fórmula 1 está tentando se posicionar ali para atender demandas exclusivamente europeias, porque lá os Estados Unidos se vira, aqui no Brasil a gente já tem o etanol, queira ou não, ele polui muito pouco, embora o brasileiro ainda goste muito de usar gasolina, né, até porque o preço às vezes sobe bastante do etanol também, mas assim, aqui no Brasil a gente já tem grandes mercados, já tem alternativas, a Europa Exato. não tem, a Europa tá trabalhando forte numa alternativa, e a Fórmula 1 quer atender uma demanda europeia. Perfeito, Garcia, eu ia dizer isso, cara, que o elétrico ele faz muito sentido do ponto de vista que o combustível fóssil, por exemplo, ele é um bem escasso, né, Garcia? Ele é finito, ele tem fim, né? Ele pode acabar um dia, né? Então, tá. Aí você fala, pô, então tem o etanol, mas o etanol também, cara, requer plantação e tem lugares que a gente não tem espaço para plantar, né? Então não é viável em alguns lugares. Aí o elétrico é uma tecnologia, vou usar aqui um termo de sobrevivência, né? Eu tenho que usar os carros assim, eu vou ter o elétrico, porque é a única fonte que eu tenho aqui, então eu vou me preparar para o futuro, porque amanhã eu não vou ter. Agora, a partir do momento que você tem uma solução para isso, que foi o que você falou aí, que é a introdução do combustível sintético, que não polui, e que também não vem... Agora, esse combustível, ele não usa petróleo. Agora, eu vou entrar numa ignorância minha aqui, Garcia. Ele não é um derivado do petróleo. Não, o combustível não é um derivado, é sintético. Ele é sintético, então tem que ver aí essas moléculas, né, Garcia? Mas se é uma coisa que dá para ser criada, né, no laboratório, óbvio que tem um preço, então você acaba... Ele demanda recursos naturais também, né? Como o próprio etanol, né? Demanda o quê? Da cana, sim, né? Sim. Mas eles são mais renováveis, vamos dizer assim, né? Se a plantação, colheu a cana, vai lá, planta a cana de novo, entendeu? Sim, é isso, né? Então, você tendo essa viabilidade, Garcia, aí você realmente, né, as preocupações que você tem com a parte elétrica não vale a pena, né, cara? É o que você tá falando, é caro, não tem descarte, é uma coisa cumulativa, né? Como que você faz? Em casa as pessoas já se veem assim, cara, às vezes com bateria de celular, né, Garcia? Tem que descartar no lugar certo. Tem 10, porque você não pode jogar no lixo, né? Então, o descarte tem que ser feito no lugar certo. Então, eu acho que tem muitos problemas do elétrico, né, que por isso que eu coloco, é meio que uma medida de sobrevivência, né, o carro elétrico, cara, a energia tá aí, ela também ela tem que ser produzida também, né, a própria energia também, né, Garcia, você não põe o carro lá,
é que hoje você tem a tecnologia eólica, mas solar, mas tem lugar que não tem sol. Enfim, Garcia, é uma discussão gigante, né, cara? Mas eu também vejo, apesar de achar legal o carro elétrico, como uma solução de emergência e não uma coisa, né, que se a gente tiver uma outra alternativa, ela acaba caindo por terra também, Garcia. Boa, perfeito. É isso, a gente até, nosso bloco de rapidinhas, a gente até estendeu um pouco, mas Nossa, mas foi longo, não, né? é que esse assunto, ele rende mesmo, né? Mas enfim, vamos lá na nossa próxima aqui. E falamos por cima, né? Porque entraria em vários méritos, né, Garcia? Demais, não tem jeito. demais. O Sérgio Pérez, a gente falou dele, a gente falou da renovação dele, e ele falou sobre o quão Max Verstappen acabou influenciando na decisão dele de renovar com a Red Bull, né? Ele falou que adora ter esse desafio de ser companheiro do Max Verstappen e que isso fez ele querer continuar. É um desafio e faz ele continuar aprendendo e crescendo. Ele disse que tinha opções fora da Red Bull, mas quis continuar por lá, tá feliz, gosta de todo mundo lá e falou muito, ele focou muito nessa história de ter Max Verstappen como um grande desafiante. Garcia, o primeiro rival do Max Verstappen, do Sérgio Pérez é o Max Verstappen, né? A referência é o Max Verstappen, né? Agora, é uma baita de uma discrepância aí, hein, Garcia, né? Puta, cara... Então, assim, eu acho que eu também sou do tipo, né, Garcia, que eu acho que você tem que acreditar em você mesmo, sempre, cara. Bom, você tem que se capacitar, você é capaz, né? Vai lá, você estuda, coloca Deus no caminho também, pede que vai dar certo, sabe? Enfim, eu tenho minhas crenças, minhas coisas aqui, acho que você deve sempre, né? Tô até, assim, filosofando, mas, cara, por que eu tô falando? Porque você ter um objetivo como esse, às vezes, pode ser frustrante demais, né, Garcia? Porque você tá comparando aí duas gerações, cara, né? São duas gerações de pilotos e, enfim, eu não vejo o Sérgio Pérez conseguindo desafiar de fato o Max Verstappen pela vitória, cara, né? Não vejo isso acontecendo. E então, objetivo difícil para ele, mas não tem outro também, né, Garcia? Agora, sim, ele pode até explicitar isso, porque a gente fala aqui que o primeiro adversário dentro de uma equipe é seu companheiro de equipe, mas ele tem que se preocupar nesse momento com os rivais das outras equipes, hein, Garcia? Né? Tem que se preocupar em superar lá o Lando Norris, o próprio Oscar Piastri, né, o Charles Leclerc, porque tudo bem, o seu rival, o primeiro rival é o seu companheiro de equipe, ok, é o cara que, né, é o desafiante ali e tudo mais, né, mas o Pérez não vem conseguindo fazer nem o serviço de casa ali, que é superar os rivais para poder se preocupar com o Max Verstappen. É isso, né, Garcia? Quando eu tava recomeçando aqui no kart, Gavi, aí o pessoal falava, pô, vai lá, anda numas categorias mais fortes, você vai aprender com os caras que estão na pista. Vai, né? Sim. E é verdade. Aprende mesmo, né? Mas também tem aquela coisa, não adianta você andar numa categoria que seja muito mais forte, que senão você não acompanha, você não chega nos caras. Não adianta você ser o último, né, Garcia? Me parece a situação entre Pérez e Verstappen. Vou entrar numa categoria aqui mais forte, que é pra mim aprender. Aí você larga em último, fica sozinho a corrida inteira. Aí, Garcia, então, não aprende porcaria toma 5 nenhuma. voltas, só é xingado e ainda perde amigo, né? Ainda perde amigo. Porque é isso, né? Parece essa situação de fato, né? O cara tá querendo desafiar o Verstappen e não tá fazendo nem o deverzinho dele ali, que seria, né, se posicionar. Cara, tipo assim, vamos supor, tá, Garcia? Vamos supor que seja a terceira força. Então ele teria que estar em sexto, mano. Ele tá em sexto, Garcia? Porque... no campeonato tá em quinto, mas ele... Nas corridas ele tem que estar pelo menos em sexto. Nas corridas tudo bem, no campeonato tá em quinto. Então ainda tá lá com... Né, não tinha visto o campeonato aqui, mas eu sabia que ele tava por ali. Então ele tá ali no campeonato, ele tá bem, mas nas últimas corridas tá caindo, hein, Garcia? Vai sair dessa quinta posição, né? Vai sair dessa aqui. É que também o Ferrari ajudou bastante, senão já era talvez pra ter caído aí um pouco até, né? Na última corrida. Vamos botar a Mercedes ali no jogo? Ele tem que estar em oitavo. Não vai, puta, você tá dando uma lambuja daquelas, mas tá bom, né? Tem que estar em oitavo, né, Garcia? E mesmo assim não tá. Não tá, ele não tá. Então, se ele tivesse em oitavo, né?
sexto, oitavo, vai, Garcia. Toda corrida ele fala, vou buscar o Verstappen. Então, né, a situação do Pérez é gritante. E aí a gente fala, né, é o torcedor mexicano, e assim, pior que o torcedor mexicano, pior ou melhor, tá? Os caras vão e tal, mas é frustrante também, hein, Garcia? É frustrante. A gente que já teve os pilotos lá, e, ninguém quer ter piloto pra andar assim, nesses países, ainda mais países latinos, assim, né, Garcia? Os caras meio malucão pra andar lá atrás, né, Garcia? Então, acho que a gente tem esse lance da torcida do México e tal, que não sei o quê, mas com o passar do tempo não é possível, isso aí vai esfriar também, viu, Garcia? Vai o cara andando lá atrás toda hora, cara, tá louco, aí não dá, né? Ô, Gavi, antes da gente puxar pro nosso encerramento aqui, eu quero fazer uma coisa que eu ia fazer no começo lá, acabei não fazendo, mas eu quero dedicar essa edição do nosso F1 Mania em Ponto ao Lorenzo Somaschini, cara. Poxa, cara, é que foi triste demais o que aconteceu no final de semana. Só contextualizando pra quem não... fico chateado de falar disso, mas enfim, contextualizando pra quem não acompanhou, enfim, o Somaschini sofreu um acidente de Superbike em Interlagos nesse final de semana. Não é a primeira vez que a gente fala de morte na Superbike em Interlagos, mas enfim, dessa vez é tudo pior, porque o Somaschini, ele tem 9 anos, tinha 9 anos, e ele nem faleceu num dos trechos mais perigosos, que a gente sempre fala aqui que Interlagos não é pra moto, né, mas ele nem faleceu num dos trechos mais perigosos, ele faleceu ali, o acidente dele foi no Pinheirinho, mas ele pilotava uma moto de 160 cilindradas, e na Junior Cup, que é uma categoria, e cara, com toda a liberdade do mundo aqui, que eu vou ter pra achar tudo estranho, né, a Junior Cup é uma das categorias da Superbike que permite que corram pessoas entre 8 e 18 anos, que é uma escala, assim, estranhíssima, né? Mas fica dedicada aí ao Lorenzo, essa nossa edição do F1 Mania em Ponto. Poxa, Garcia, eu vi essa notícia, cara, também, e eu lembrei de tudo que a gente já falou sobre... Puta, cara, assim, não quero aproveitar pra tripudiar, entendeu, Garcia? Né? Quero aproveitar o assunto pra tripudiar. Mas eu me lembro aqui, agora eu também vou falar aqui, que a gente sempre ia eu já acompanhei muitas corridas da Superbike e tal, e aí começou a ter várias mortes, né? E aí um dia eu falei, um dia eu tava no autódromo, e aí eu falei, cara, eu nunca mais vou noticiar esse bagulho, nunca mais. Pode até entrar um release lá no site que nem entra mais, mas Gabriel, eu nunca mais vou participar disso daí. E aí, várias vezes aqui eu falei sobre isso, cara, né? A gente falou sobre esse negócio esse perigo que é Interlagos, que não é uma pista de moto, né, cara? Que é uma pista feita para carro, que não tem área de escape, né? Tem várias coisas do circuito que englobam aí, que não é um circuito feito para moto, né? Poxa, eu lembro de um último acidente também, que foi ali na Junção, se eu não me engano, que foi, acho que a última vez, né, que o rapaz também passou ali, né, tentando salvar a moto, né? Enfim, cara, e aí agora, mano, é uma coisa que, assim, me afeta demais até pra falar, porque eu tenho um filho de 9 anos, Garcia, né? Você me permite uma reflexão em cima disso? Claro, mano, claro. É porque sábado eu fui lá pra Granja Viana, e eu fui fazer um treininho de F4 lá, de kart F4, né? E uma coisa me chamou muita atenção, e eu não sabia do acidente do Lorenzo ainda, tá? Mas uma coisa me chamou a atenção demais, que foi um garotinho, ele saiu do kart, e sabe, ele tomou uma água, ouviu lá o que ele tinha pra ouvir, e ele muito rapidamente, sabe o que ele fez? Ele tomou a água dele e ele foi pegar uma bola, né? Pra brincar de bola, e ele ficou chutando a bola ali, depois fui lá atrás no estacionamento, ele tava lá brincando com a bola dele, né? Uma coisa me passou na cabeça ali, esse menino, que eu não sei o nome, não perguntei, não cumprimentei, não fiz nada, não sei quem é pai, não sei. Esse menino, ele não gosta do kart, ele gosta de futebol, né? E talvez, eu tô chutando, isso é uma interpretação, tá, gente? Talvez ele esteja ali por vontade do pai,
e não dele. Acontece Talvez se fosse perguntar pra esse menino, que não tem nome, claro, tem nome, mas pra mim não tem nome porque eu não perguntei. Talvez se fosse perguntar pra esse menino, o que você quer fazer? Você quer correr de kart ou quer correr de futebol? Eu tenho a impressão que ele falaria de futebol, porque ele foi muito rápido pra pegar a bola dele e brincar lá atrás, né? E tava brincando todo sorrindo lá, sozinho, brincando com a bola, né? Fazendo embaixadinha, chutando no muro e pegando de volta, tá? Aquela coisa de criança. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou criticar o pai do Lorenzo aqui, porque nem acredito que ele tenha feito nada por mal, né? Mas, duas coisas pra quem é pai, e talvez esse nem seja meu lugar de fala, porque eu não sou pai. Mas o Gavi pode me atestar se eu estiver falando algum tipo de besteira, porque o Gavi é pai. Assim, se você tem um filho, você tem que também ter uma sensibilidade para entender o seu filho. No sentido de, será que é isso que o seu filho quer e gosta? Ou será que você está atendendo um desejo seu? Será que você está atendendo as suas próprias expectativas? Será que as suas próprias expectativas é que estão refletidas no seu filho? Né? Claro que pode ser que ele realmente goste daquilo, mas assim, e aí você invista, faça tudo, mas entenda o seu filho antes de colocar numa dessa. E riscos, eles devem ser calculados, né? Primeiro, o risco dobra ao se colocar uma criança de 9 anos em cima de uma moto de 160 cilindradas. Por quê? Porque, poxa, vamos falar de estrutura óssea aqui, gente. Uma criança de 9 anos... Por que uma criança, quando se machuca, ela se recupera rapidinho? Porque a estrutura óssea não tá nem definida direito ainda. Verdade. Né? E aqui, e aí sim é uma crítica violenta, uma categoria não pode permitir que uma criança de 9 anos pilote uma moto de 160 cilindradas num autódromo desse, tá? Mas ele não morreu num ponto perigoso do autódromo, sim, mas ele foi jogado aos leões, que ele passou pelos pontos perigosos com 9 anos de idade e com uma moto de 160 cilindradas. Então, fica só essa reflexão aqui. Eu vou falar algumas coisas, Garcia. Assim, eu vi a categoria dizer que ele caiu a 40 km por hora, tá? Que a moto chega a 120, sei lá, eu sou meio... eu nem sou leigo de moto, eu acho que uma moto de 160 cilindradas não dá muito mais que isso, mas enfim, eu vi falar isso, que 120 e tal. Pode ser limitada, mas dá uma chicotada braba com 160 cilindradas. Rapaz, né? mas aí você... Mas isso, Garcia, aí você entra no que você falou também, né, primeiro, cara, uma criança não tem... primeiro que ela não tem capacidade nem... assim, mental, cara, de absorver uma parada assim. Eu falo isso, e aí eu tô falando como pai aqui. Aí vai falar, filhos são diferentes, óbvio que são, mas eu tenho uma criança de 6, eu tenho uma criança de 9 aqui, e, meus filhos são super dedicados, e eles falam algumas coisas profissionais assim, mas eu vejo que eles não têm uma estrutura de, sabe? E tem até amiguinhos deles que fazem campeonato, e tudo bem, cara, ganhar ou perder faz parte da vida e tal, mas assim, quando você começa a tornar as coisas muito sérias nessa idade, eu vou colocar a minha opinião aqui, eu não concordo, Garcia, eu não coloco meu filho nessa, e eu não protejo meu filho numa bolha também não, tá? Ele faz coisas lá na escola e chega aqui, eu falo, não, você vai resolver lá, né? Isso pra deixar claro aqui o tipo de pai que eu sou também, né? Eu gosto. Agora, eu acho que o meu dever primeiro é proteger meu filho disso, cara, né? Então indiretamente, cara, assim, puta, eu não quero culpar o pai, porque culpar o pai nessa situação, assim, né, espero até que o cara nem ouça esse meu comentário, porque ele já deve estar passando por tanta Exato. Coisa que, né, pesado demais, entendeu? E óbvio que ninguém põe pensando nisso, mas eu acho que a criança, cara, ela tem que ser criança, velho, sabe? Ela tem que ser criança e é isso, mano. E aí, lá na frente, quando você põe uma criança dentro de um autódromo, cara, de uma moto, né, com pessoas aí de 18 anos, muita coisa pode acontecer, né, Garcia? Eu aqui, quando eu comecei a andar, eu andava de kart, aí, pô, vou colocar meu filho no kart e tal, e minha esposa falava, se você fizer isso, eu vou te separar de você, porque, mano, imagina. E aí você vai vendo que, com o tempo, cara, a criança não tem maturidade, né, Garcia? Então, assim, eu acho que isso é uma reflexão pra todo mundo, né? Primeiro pros pais, cara, que eu acho que a decisão tá na mão dos pais, né? Então, por isso que eu tentei falar alguma coisa que fosse em direcionamento aos pais, da parte, né, de você refletir, né? Se seu filho tem condição, se você acha que é isso mesmo,
né? E aí imagina quando... E isso pode acontecer, Garcia. E aí imagina a cabeça de um pai nesse momento, né? Então não existe sonho maior do que ter um filho vivo e com saúde, cara. Eu acho que o sonho de todo pai... E eu conheço pai que tem os filhos no kart e tudo mais também, mas e tá acima disso, né? Eu acho que tem que estar acima disso. Então meu sonho é esse, cara, que meu filho, que eu morra com meu filho com saúde, né? Sendo uma pessoa boa, irmão. Então é isso. A gente pai, a gente tem a chance de colocar nosso filho, de expor nosso filho numa situação ou não, né? Uhum. E é uma situação que poderia ter sido evitada, né, não fosse a exposição de uma criança aí, de uma coisa que pra mim é de adulto. Assim. É isso. E vou falar mais assim, não é uma crítica a quem põe os filhos pra competir nem nada, tá? Eu vou até citar um nome aqui, se você me permite, tá, Gabi? De um amigo que eu sei claro. E ele corre comigo lá, e eu sei que ele ouve o Em Ponto, que é o Marcelo Caversan. E o filho dele, ele tá colocando o filho dele pra correr, mas ele falou assim, o que ele tem falado pra mim, ele falou, pô, meu filho tem olhado aqui, tem achado o máximo, tá correndo e tá indo devagar, tá indo no limite de uma criança, né? O pai tá super feliz, mas o filho também tá super feliz, e ao conversar com o Marcelo, você vê que ele tem a sensibilidade de entender que o filho tá curtindo muito, né? E quando, quando eu fiz essa reflexão, é porque a gente percebe que tem crianças que estão sendo forçadas a isso, e aí a criança perde o discernimento daquilo, de forçar. Pô, você pega o caso do Marcelo, eu sei que ele não tá colocando o filho dele exatamente em risco, ele corre com umas motinhas lá também, uma motinha pequena pra criança e tal. Ah, pode cair e se machucar? Claro que pode, criança se machuca, velho. Na brincadeira ali, correndo no parque, a criança se machuca, então faz parte. Se machucar, vai lá, machuca um pouquinho, depois tá inteiro, criança se recupera muito rápido também, mas tudo tem que ser adaptado. Pô, eu vejo o filho do Marcelo que me mostrou uma foto esses dias, era uma motinha pra criança, cara, então, pô, tá perfeito. Não vai botar numa moto de 160 cilindradas, porque você põe a criança, dá até lá o seu risco de se machucar, mas não de morrer, né? É isso, porque então, é igual o kart, né, Garcia? Quantas pessoas aqui já morreram Aqui nenhuma, né, Garcia? Porque se morrer não tá mais aqui. Desculpa, eu tô brincando com o assunto sério, mas até pra mim aqui também. Mas o kart não é um esporte fatal, né, Garcia? Não é um esporte fatal, cara. Você não... De fatal de morrer, né? Cara, acontece, mas é muito pouco. Você vê aí, né? Então, também, eu acho que é isso. Você tem que ter, né? E aí uma criança tá num kartzinho lá de 8 HP, né, Garcia? Que começa, 6 HP, se não me engano, né? Uma coisa assim. Então vai indo. Nem sei, pra te falar a verdade, mas... Não, o cadetinho, né? Tem o cadete, se eu não me engano é isso, é pouquinho e vai evoluindo e tal, né? Então, né? Você tem diferenças aí. Eu acho que você botar numa moto, cara, eu não ando de moto, Garcia, sabia, cara? Aí já coisa pessoal minha, frustração minha, né? Mas eu não ando de moto, então eu jamais colocaria. Então, quando eu disse aqui do meu apelo não, né? Do meu dizer aqui é mais nesse sentido, né? De que você tem essa opção, e aí você conhece o seu filho. Não tô falando pra nem pôr nem pra não pôr, né, Garcia? Que você sabe ali o limite do seu filho e tal, e a criança às vezes não sabe do risco todo que envolve, né? Então também tem isso, né? Você tem que saber se o risco todo que envolve realmente vale a pena aí ou não, né, Garcia? Porque criança se diverte com qualquer coisa, mano. Veja aqui, velho, kart, puta legal, moto é legal, né? Agora, o videogame também é legal, cara. Ir pra praça, andar de bicicleta também é legal. Pela criança, né? Então, é isso. Pela criança, ela se diverte com qualquer coisa. É isso. Bom, falamos bastante sobre esse tema, delicadíssimo, necessário, mas... Quem quiser entrar em contato com a gente, fica à vontade, até para comentar esse tema também, fica à vontade pelas nossas redes sociais pessoais aí, quem pode mandar mensagem para mim, pro Gavi, como faz ela contigo, Gavi? Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é @GabrielGavinelli, com 2 L's, no TikTok, @GabrielGavinelliF1, certo? Então, pode seguir lá, mandar mensagem pra gente, sempre bacana aí a gente receber as mensagens, seguimos firmes aqui, né, porque é semana de corrida e sexta-feira começa tudo, hein, Garcia? É isso, perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo também, meu Instagram, @CarlosGarciaFM. Tá, se algum pai aí achar que eu falei alguma bobagem também, fica à vontade, porque a gente tá aqui pra ouvir. Como eu falei, eu não sou pai, e tiver opiniões diferentes pra ouvir aí, super aberto, como sempre a gente tá bom?
E é isso. Carlos Garcia FM é o meu Instagram, manda mensagem lá pra gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente mais uma edição aqui do nosso F1 Mania em Ponto. Sexta-feira a gente tem mais uma edição do nosso Parque Fechado assim que acabarem os treinos livres pro Grande Prêmio da Espanha. E a gente se fala. É isso, valeu você também, Gavi. Valeu você, parceiro, tamo junto. E é isso aí. Fico à disposição também, viu, Garcia? Se alguém não gostou do que eu falei aí, falei como pai que quis abrir meu coração, não quis ofender ninguém, mas ficou à disposição aí. Claro. E tamo junto, parceiro. Um abraço aí. É isso, tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.